Nós vamos tratar da proposição de implantação de um centro de inovação do Impetro, do CTC da UFSC, localizado no Sapiens Park. Então, iniciando, vamos contextualizar um pouco do que são esses habitats de inovação, que são espaços propícios para que a inovação ocorra, ou seja, vem minimizar risco e maximizar resultados, e principalmente atuar na cultura da inovação e do empreendedorismo. São diversas as tipologias de habitats de inovação que existem, e nós podemos tratar desde cidades a distritos, parques, como o Sapiens Park, e centros de inovação, e aí ambientes com suas infraestruturas um pouco menores, como as pré-incubadoras, incubadoras e aceleradoras. Entretanto, os centros de inovação, especificamente, eles vêm alocar por períodos limitados possíveis empreendedores ou possíveis inovadores. No ambiente mais privado, nós falamos muito de startups, de empresas já consolidadas com seus processos de pesquisa e desenvolvimento, mas, de qualquer forma, o conhecimento ele é centralizado e busca, então, a cultura, o fomento da cultura da inovação e do empreendedorismo, sobretudo para o desenvolvimento, prototipação, produção e comercialização de serviços ou processos e produtos tecnológicos de alta qualidade. Mesmo que ele esteja focado na especialização inteligente da região, ele não se limita a esse ambiente territorial que ele está alocado, ele nasce local para ser global. E, em contrapartida, ele também tem uma gama de instalações dentro dele, uma gama de serviços, que a gente chama serviços aqui, de soluções, de proposições, de iniciativas, ações, projetos. E ele também aporta com mentorias e chamadas consultorias compartilhadas, que visa conectar e otimizar esse espectro entre as atividades que envolvem da pesquisa à comercialização em busca da inovação, e o sucesso das ideias dessas iniciativas que estão alocadas no centro, elas vão ter um desenvolvimento importante para se manter viva pós-centro de inovação, e se não existisse o centro, essas ideias seriam improváveis de ocorrerem. Por um lado, o Centro de Inovação ele promove uma cultura de conexão da inovação e do empreendedorismo, ele atua no desenvolvimento da região, servindo como uma acupuntura urbana para a inovação e para o empreendedorismo. Então, ele vai envolvendo parte do seu território nesse mecanismo de inovação e empreendedorismo. Ele oferece instalações, serviços e recursos que devem ser compartilhados e desenvolve novos conhecimentos e inovações por meio de negócios e da conexão com o ecossistema de inovação. Entretanto, esses ambientes eles não são estruturas padronizadas, não têm objetivos padronizados, porque eles focam em atividades que vão bem na linha da especialização inteligente, da demanda daquela região ou daqueles possíveis clientes que o Centro de Inovação vem a operar, e não se restringem à sua localidade e cidade. Não se seleciona propostas, projetos ou iniciativas ou empresas chamadas de inadequadas, que possam, na verdade, colocar em risco os seus recursos e a própria imagem do centro, os contratos e a sua finalidade. E ele é um epicentro de um ecossistema de inovação, mas ele não vem resolver toda a complexidade da política de ciência, tecnologia e inovação ou da política de inovação de uma universidade. Não permite uma longa permanência das empresas, nem dos projetos ou das iniciativas e das ações, ou seja, ele não cria uma mentalidade de pensionato onde as pessoas ficam muito tempo ali, um ambiente de passagem para o desenvolvimento de forma de partir do ponto A para o B. Existem alguns aspectos importantes de um centro de inovação para caminhar num alinhamento de um centro de inovação, sendo os aspectos jurídicos, organizacionais e de gestão, ou seja, quais instrumentos, os modelos de operação desse centro e o seu funcionamento propriamente dito, a infraestrutura, que abrange o conjunto de elementos físicos e virtuais, que vai possibilitar o desenvolvimento das atividades do centro e das atividades daqueles que nele estão instalados, e serviços, que são um conjunto de atividades que o centro realiza para cumprir as suas funções e atender efetivamente os usuários e a própria comunidade e sociedade. E as interações estratégicas, que são as conexões e parcerias com os outros atores do ecossistema, em que o centro está inserido para propiciar o surgimento da inovação e fomentar o empreendedorismo.
Algumas premissas, então, a gente pode pensar para o Centro de Inovação da UFSC, né? O primeiro é suprir esse gargalo que existe dentro da universidade, que ainda está distante das práticas de inovação e do empreendedorismo, oportunizar aos alunos um ambiente propício para o desenvolvimento de soluções inovadoras que atendam às demandas reais e utilizar o conhecimento acadêmico para ser diferencial de outras universidades do Brasil e dar visibilidade para a pauta da inovação e do empreendedorismo no CTC e, consequentemente, na UFSC. Fomentar o desenvolvimento do pilar da inovação universitária por meio das práticas que façam com que o ensino, a pesquisa e a extensão estejam associados a uma visão de futuro de longo prazo. Envolver os alunos e professores na prática da inovação aberta, buscando soluções que atendam, então, os desafios que devem ser reais e beneficiem o ecossistema de inovação e a própria universidade, e fomentar a marca do CTC como inovador. Então, que fomenta, na verdade, ações pautadas em criatividade, empreendedorismo e inovação, em conexão com o mundo real, né, com o ecossistema de inovação. Não só a universidade ela é beneficiada tendo um centro de inovação, né, que a gente pode aplicar o conhecimento e transferir esse conhecimento à própria tecnologia e as pesquisas, né, otimizar as pesquisas e o campo de ensino e extensão universitária. O próprio governo, né, ganha um reforço das tipologias de habitats de inovação, forma talentos e fomenta a região e, mais que isso, ele operacionaliza as suas políticas públicas. O próprio ambiente do parque, né, com a presença da universidade, de professores, de alunos, né, do nosso talento, torna o ambiente mais vibrante. E as empresas têm um suporte na avaliação, orientação e ganhos de qualidade, visibilidade e oportunidade de relacionamento, de network. Então, para mostrar um pouquinho, né, o que existe em outras universidades, né, para que sirva como nosso benchmarking, algumas referências mundiais. Então, no Chile, o Centro de Inovação, muito premiado por sua arquitetura, mas ele busca conectar os alunos com a universidade, com o setor privado e público, então ativa esse ecossistema de inovação e contribui ainda para as práticas da universidade. E o ambiente ele é pensado para desenvolver um ecossistema em prol, então, dessa cultura de inovação e de empreendedorismo. Na Escócia, nós temos um centro que é referência em possibilitar trocas de conhecimento entre as organizações público e privadas, a fim de fomentar também o empreendedorismo e a inovação entre a universidade e as empresas. No Brasil, a gente tem alguns cases, né, como em São Paulo, onde o centro busca promover a inovação dessa região, né, onde o centro está alocado, proporcionando uma cooperação entre governo, empresa e academia e estimulando a transferência de tecnologia e inovação em prol das necessidades da sociedade e dissemina também o conhecimento de forma a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da região. Ainda em São Paulo, o Inova USP, ele busca agregar e integrar, então, os laboratórios e as diversas iniciativas em um ambiente que é multidisciplinar e é dedicado ao desenvolvimento da pesquisa e da inovação. Então, os laboratórios de pesquisa, independentemente, né, das suas unidades, dos seus departamentos e de seus centros, eles agem de forma colaborativa, numa visão interdisciplinar, em espaços que são multiusuários. O centro ele tem uma forte parceria privada com a Samsung e é destinado a impulsionar, então, o empreendedorismo, né, na base da universidade e aí buscar essas empresas que tenham um estágio inicial, projetos, claro, de base tecnológico, especificamente porque nós estamos tratando da Samsung. Ainda em São Paulo, no estado de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos tem um centro de inovação com uma arquitetura diferente das anteriores mostradas, mas o que importa é que o que roda dentro desse centro, que é o apoio tanto das empresas que estão nascentes, então em seus aspectos técnicos, administrativos, e de estruturação de projetos, né, que venham solicitar recursos, enfim, e venham ampliar essa rede de relacionamento com os atores do sistema de inovação local. O centro também busca promover os conhecimentos e as habilidades que fornecem o empreendedorismo e a inovação
e também na questão de habilidades para o trabalho em equipe, autonomia, comunicação, resiliência e atuação em projetos reais, né, fomentando as soft skills aí dos alunos da universidade. Temos um centro aqui específico em gás, né, localizado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e esse centro ele busca desenvolver pesquisa e inovação para uso sustentável do gás natural, biogás, hidrogênio, e atua então na gestão, transporte e armazenamento do uso do CO2 em uma escala global. Então, o centro busca difundir o conhecimento e despertar o Brasil e os outros países, né, o potencial econômico e energético do gás natural e do hidrogênio. Este centro ele surge, né, como um centro mundial para estudos avançados no uso sustentável, então dessas alternativas todas. Então ele tem um foco aí que ele nasce realmente local, mas ele tem uma visão global muito forte. Também temos aqui outro centro específico, né, em pesquisas energéticas e nucleares, localizado aqui em parceria com algumas universidades, né, mas localizado na Unicamp. Este centro ele busca financiar o desenvolvimento de novos dispositivos de energia com emissão zero ou quase zero de gases do efeito estufa a partir de combustíveis renováveis e novas rotas tecnológicas para converter, então, o metano em produtos químicos, entre outros objetivos. A missão desse centro é produzir o conhecimento na fronteira da pesquisa e também transferir tecnologia para o setor empresarial, então, atuando aí junto também do ecossistema de inovação. Depois nós temos da Universidade do Estado do Mato Grosso, o Centro de Inovação busca o ponto de apoio do empreendedorismo, então, e da inovação nessa região onde ele está alocado, e aí ele compreende mais de 17 municípios, né? O locus, então, desse centro é bem regional, e ele serve como ambiente de incentivo à cultura da inovação e do empreendedorismo, né? E o desenvolvimento e realização de negócios dos alunos, enfim, também com um foco em redes inteligentes e soluções que devem ser criativas. O Centro de Inovação de Minas Gerais, ele busca promover tecnologias de novas áreas de conhecimento pela articulação de atores da própria instituição e de outras, tanto públicas como privadas, e a finalidade no âmbito acadêmico é consolidar as atividades de ensino, pesquisa e extensão através da inovação tecnológica. Bom, diante desse benchmark, nós podemos pensar no nosso Centro de Inovação da UFSC, né? E a primeira coisa importante de se comentar é que o Centro de Inovação deve estar conectado à rede de centros de inovação do Governo do Estado de Santa Catarina. Então, nós temos aqui hoje alguns centros já inaugurados, operando no estado, mas nenhum com foco específico em petróleo, gás e energia. Então, nós seríamos o primeiro centro estadual com especialização inteligente em petróleo, gás e energia do estado, e aí uma fala importante de um dos principais centros do estado, do gestor do Centro de Inovação da CAT, é que os países e as regiões, de maneira geral, elas buscam vocacionar os seus centros para segmentos, que é o que a gente tem de proposição, né, tanto segmento mercado ou tecnologia específica, de forma a direcionar os esforços e atrair outros atores, né, que tenham sinergia com essa proposição do centro para atuar de forma mais inovadora e mais veloz. No entanto, a gente tem uma base importante para se trabalhar ainda na universidade, que é a cultura para a inovação e para o empreendedorismo. Então, o centro entraria nesse conjunto de centros aqui da rede catarinense de centros de inovação, ganhando visibilidade, ganhando possibilidade aí de pleitear alguns recursos estaduais. Mas qual a proposição, então, pensada, né, para o centro do Impetro, e qual o caminho, né, para se construir esse centro? Então, nós temos esses 4 aspectos mostrados anteriormente e temos um caminho um tanto robusto aqui a seguir, que vai desde o modelo de negócio, né, qual o DNA, enfim, os planos, né, qual o regimento, como que esse centro, as ações, né, que vão estar nesse centro são credenciadas, descredenciadas, qual a infraestrutura,
de ocupação desses espaços, né, e quais os serviços, né, as iniciativas que são realizadas dentro deles e as parcerias estratégicas. Aqui a gente lista alguns dos componentes, olhando a infraestrutura hoje, olhando todo o histórico deste ambiente, né? A gente, então, já visualiza algumas coisas importantes que devem ser conectadas, na verdade, com essa história, que é bastante longa, né? Então, nós indicamos aí algumas tipologias relevantes para estar dentro desse ambiente, como os coworkings, que são espaços compartilhados, né, de uso comum, de postos de trabalho, né, mas de compartilhamento também de iniciativas, né, de mentorias, de trabalhos conjuntos. O espaço também como um hub, que são espaços compartilhados para disciplinas e atividades que tenham essas iniciativas mais inovadoras, né, e que venham fomentar o uso do espaço no centro, no Sapiens. A pré-incubadora, que é um processo de transformação de ideias até a modelagem do negócio. A incubadora, que aí tem um desenvolvimento um pouco mais no modelo de negócio já pré-estabelecido, mas principalmente com foco no petróleo, gás e energia. Os labs, que são espaços para aplicação de pesquisa, desenvolvimento e inovação em petróleo, gás e energia. Os Living Labs, que são laboratórios vivos, implantados tanto no Sapiens como no próprio prédio do Impetro, mas eles são ambientes de teste, validação e aplicação de soluções inovadoras. E aí pode ter uma variação bastante relevante aí para, inclusive, atender demandas do próprio centro, né, para que ele se torne mais inteligente, mais sustentável e colaborando com todas as disciplinas aí que o Centro Tecnológico já desenvolve, né, soluções feitas por docentes e discentes. E ambiente maker, ou seja, um espaço de prototipação, realmente, né, mão na massa, para fomentar a criatividade do próprio empreendedorismo e da inovação. E aí, ações também que prezem, que venham a fazer iniciativas de inovação aberta, eventos, né, para aquisição de conhecimento e network, e o que a gente chama de one-stop shop, que é a porta de entrada única do empreendedorismo no CTC. Então, o Centro de Inovação seria o grande atrator, né, dessas atividades aí, claro, de forma mais especializada em petróleo, gás e energia, e de forma mais transversalizada, vamos chamar assim, com cultura para a inovação e para o empreendedorismo, ou atitude empreendedora dentro do CTC. O ambiente do Impetro está dividido em 5 pavimentos e a gente considera aqui que os pavimentos eles teriam direcionamentos estratégicos, né, sendo o ático que um espaço mais de inovação e conexão, que está localizado no pavimento 5. O 4 e o 3 seriam espaços de desenvolvimento tecnológico, com apoio de laboratórios fortes do CTC. O pavimento 2 e 1 seriam espaços de pesquisa básica e aplicada, mas também espaços de aquisição de conhecimento e de relações, né, de network. E o galpão, que é no térreo, seriam espaços de experimentação, ou seja, um espaço maker. A gente também faz uma consideração que o centro ele atuaria em todos os níveis de TRL, então de maturidade aí da escala de tecnologia, e obviamente liderado aqui por algumas iniciativas que vai desde a universidade, né, com provas de conceito e pesquisa, que é a base forte também na universidade, atores do ecossistema conectados ao centro, fazendo protótipos e o desenvolvimento, e aí de forma mais especializada, startups, spin-offs que surjam então da nossa universidade, e empresas consolidadas ou empresas de pequeno, médio e grande porte, já pensando no mercado, já pensando na inovação propriamente dita. Se a gente olhar então cada pavimento, a gente observa que o ambiente ele é grande, ele é robusto. O pavimento 5 tem 500 metros quadrados, 2 salas de reunião para 8 pessoas, uma sala de reunião para 24 pessoas, uma copa compartilhada, um espaço que nós chamamos de descompressão,
um espaço multiuso, né, para 40 pessoas, um ambiente para gestão da operação do próprio Impetro e um ambiente de trabalho compartilhado. Então, nesse ambiente do pavimento 5, como um espaço de inovação e conexão, o Ático serviria, então, para o desenvolvimento da cultura da inovação e do empreendedorismo, do fomento de novos negócios universitários, né, como as startups e spin-offs, e também de conexão com o ecossistema de inovação. E aqui a gente faz a proposição de 3 habitats que atuam de forma conectada, né? O coworking, que são espaços compartilhados, então, tanto para docentes também podem usar, mas o foco seria discentes que estejam nos processos do centro de inovação ou ainda em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de petróleo, gás e energia ou ainda em processos para a cultura da inovação e do empreendedorismo. Alguns exemplos de ação que foram aqui como ideação, startups do Sebrae que tenham conexão aí com a Petrobras, pesquisadores de pós-graduação com foco específico, as empresas juniores do CTC, enfim, poderiam usar esses espaços. Um hub também para espaços compartilhados para as disciplinas e atividades que tenham essas iniciativas mais inovadoras e fomentem as ações no Sapiens. Então, alguns exemplos aqui seriam as disciplinas inovadoras da pós-graduação ou da graduação, algumas capacitações e formações, mas que usem o ambiente de forma bem diferenciada, né? Não cabeça atrás de cabeça. A pré-incubadora, então, seria um processo de transformação da ideia em negócio, ou seja, como que eu transformo a minha ideia em um negócio. E aqui vem bem forte a pauta da cultura para a inovação e do empreendedorismo. Nós temos 2 exemplos aqui concretos rodando na universidade, que é o Co-Creation Lab CTC e o Co-Creation Lab Mulher, e aqui poderiam ser criadas outros co-creations aqui com focos específicos ou de forma transversal também trabalhando a cultura da inovação e do empreendedorismo, também sobre uma visão multidisciplinar. Já no pavimento 4 e 3, nós temos 4 salas grandes, 20 salas pequenas e 2 espaços mais abertos, né, para ambientes de laboratório. Então, esses componentes desse espaço de desenvolvimento tecnológico seriam para atividades de pesquisa, a gente chamou aqui de alto nível, né, pesquisas de alto nível, com foco em desenvolvimento e inovação, claro, em conexão com o ecossistema, tanto com empresas públicas, privadas ou investidores públicos e privadas, e geração de novas oportunidades aí de negócio. Então, nós teríamos laboratórios, né, espaços aqui para aplicação de pesquisa, desenvolvimento e inovação em petróleo, gás e energia, e aqui nós temos listados já 2 laboratórios, né, não excluindo os demais que possam vir a existir, ambientes de inovação aberta, ou seja, iniciativas que venham a resolver problemas reais de empresas públicas ou privadas, né, do ecossistema de inovação. E aqui nós fizemos o exercício, mas um espaço de conexão, né, um hub em Petro aqui, bem focado, né, em petróleo, gás e energia, e uma incubadora aí de forma a atuar nos processos de desenvolvimento do negócio mesmo, né? E aí chamamos aqui de incubadora em Petro. Com relação ao pavimento 2, né, que seria bem a aplicação da pesquisa básica e aplicada, nós temos 2 salas grandes, 3 espaços médios e um espaço aberto. Então, aqui a proposição é que esses ambientes, eles desenvolvam a pesquisa básica aplicada e também fomentem o compartilhamento de conhecimento entre os núcleos multidepartamentos da UFSC e também internacionais, né, que temos várias conexões aí com outros pesquisadores e universidades no mundo, e também que possamos mirar numa transferência de tecnologia aí para o mercado buscando inovação de produto ou serviço, enfim. Fizemos a proposição aqui de três diferentes iniciativas, né, os laboratórios, né, a implantação dos laboratórios ou chamados núcleos, né, ou grupos de pesquisa, que são espaços para o desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, os chamados hubs, então, que são espaços compartilhados de integração, conexão
e atividades que tenham iniciativas inovadoras, né, que venham fomentar, então, ações no Sapiens entre as disciplinas, entre departamentos, enfim, entre cursos, podemos dizer assim. Temos alguns exemplos aqui, que é a integração de disciplinas, de pesquisas multidisciplinares ou multidepartamentos, e também espaços multiusos de conhecimento diferenciados, né? Não apenas uma biblioteca, mas um espaço onde tem envolvimento aí para troca de ideias, conexão e desafios. E estações aí mais exclusivas, né? De espaços um pouco mais reservados, individualidades, mas rotativos, né? Tanto para alunos e professores, que seriam espaços mais de concentração ou de tratar alguma ação aí que tem algum sigilo, enfim, nessa pauta, assim, do que a gente está tratando de inovação, e com empresa privada também, né, que precisaríamos de espaços aí mais privativos. Então, alguns exemplos aqui, né, desenvolvimento e avaliação de equipamentos de inspeção, eletrônica embarcada em equipamentos, né, que aqui já teríamos alguns espaços aí, que também são espaços de laboratório, né, que estariam já nessas estações aí mais exclusivas. Também temos aqui no pavimento 1 um auditório, um espaço para auditório, uma área aí mista, né, para eventos, um hall de entrada e recepção, uma circulação, aí um ambiente de circulação do pátio interno e um espaço mais aberto. Alguns componentes, então, que nós listamos, então, para fazer ainda nesse espaço pesquisa, né, e demonstração de solução e troca de conhecimento, né, aquisição de conhecimento e network. Então, os laboratórios também, e aí a gente está tratando de pesquisa básica e aplicada, os espaços de demonstração, né, que seria um grande showroom aí, ou espaços de conexão e de aplicação, né, dessas soluções desenvolvidas tanto no centro quanto no CTC, e um espaço para eventos, né. E também o galpão, que é um espaço de experimentação e um espaço maker, né. Nós temos uma área de laje para reação, uma piscina de teste com visores, uma oficina de apoio, uma sala de solda e laser, uma sala de solda robotizada, uma sala de raio-x, um poço seco para o escoamento vertical e uma ponte rolante com capacidade de 10 toneladas, então, para movimentação de carga. Esse ambiente, né, desse galpão térreo seria um espaço para prática de pesquisa, prototipação, testagem, avaliação, validação de soluções que venham a ser inovadoras, mas, claro, também